Eu sou Otmar Schneider, analista de valores imobiliários, e no vídeo de hoje a gente vai tentar descobrir quanto que vale um imóvel logístico e como é que a gente faz para fazer a avaliação dele. Esse aqui é um laudo de avaliação de um imóvel logístico. Ele foi feito pela Colliers para o HGLG 11. Eu gravei recentemente um vídeo para o HGLG. Eu ia mostrar esse relatório, só que o vídeo ia ficar muito longo. Então eu resolvi gravar um vídeo à parte falando exclusivamente desse assunto, que é a avaliação de imóveis. Então esse imóvel aqui é da rodovia Castelo Branco. O mais importante aqui não é para quem que é o imóvel, e sim o conceito mesmo do laudo de avaliação de um imóvel. Então, ele fica lá em Itapevi, São Paulo. Então o objetivo aqui é estimar o valor de mercado de locação e de venda. Então eles pediram para fazer essa estimativa de locação e de venda, para que o proprietário desse tomar aí uma decisão, né? Se aluga, se vende, o que que faz. Normalmente esses laudos eles são feitos com essa característica. Então aqui o laudo ele é bem extenso, tem 73 páginas, e é lógico que eu não vou passar por todas elas, vou falar rapidamente sobre algumas partes que são importantes para que você entenda esse conceito aí de laudo de avaliação de imóvel, como é que os imóveis, afinal, eles são avaliados, né? O data de referência foi de julho de 2023, então é um imóvel recente, né, foi avaliado agora há pouco tempo, Itapevi, São Paulo. O valor de mercado para locação, né, eles fizeram já o levantamento, chegou em R$ 780 mil por mês, e o valor de mercado 93 milhões. A gente vai entender de onde que saíram esses números. Contratação, está aqui. Primeiro conceito importante sobre o valor, né? Quanto que vale um ativo? Então, preço estimado para transferência de um ativo ou um passivo entre partes conhecedoras e interessadas. A pessoa tem que conhecer e tem que estar interessada naquela negociação, um para vender, outro para comprar, que reflete os respectivos interesses dessas partes. Então, o imóvel vale por quanto você consegue vender, né, ou por quanto a outra parte está disposta a pagar. Esse é o valor realmente de um imóvel ao mercado. Então, você vai na Bolsa de Valores lá, a ação, né, da empresa X está 20. Quanto que vale aquela ação? 20. Por quê? Porque tem alguém disposto a vender e tem disposto a comprar naquele valor. Tá? Então, esse é o conceito de valor, realmente, o valor de mercado, que é o valor real daquele bem. Pode estar subvalorizado, sobrevalorizado, não interessa, né? Mas é o valor de mercado porque duas pessoas que são conhecedoras do assunto aceitam fazer uma negociação sobre aquele preço. E isso é uma tradução do inglês, né? De fair value, né? Então, ele vem dessa tradução. Então, é um conceito já bastante conhecido no mercado, de uma forma geral, no mercado mundial, né? E a gente vê aqui, ó, após a análise de documentos recebidos, quais foram os documentos que o pessoal que vai fazer a avaliação, no caso aqui foi a Colliers, eles pedem. Um dos documentos é o contrato de locação, né? Aí eles vão ver aqui, ó, área do terreno, área construída total, o IPTU, né? Quantos metros quadrados que ele tem, e lá na matrícula do imóvel também tem, né? Qual a metragem quadrada que esse imóvel tem. Então eles pegam realmente quantos metros quadrados que tem, né, esse imóvel, e de lote, tudo, de área de terreno e a área construída. Então, com essas duas informações, eles vão pesquisar o mercado para saber quanto que vale esse imóvel. Então, ele vai falar aqui algumas coisas que são importantes para você avaliar. Então, a gente vai passar por vários critérios, e esses critérios eles são importantes para a avaliação de imóvel. A primeira, caracterização da região, localização, né? Como é que é essa região que o imóvel está localizado? Porque a densidade aqui é baixa, né? A densidade de pessoas é baixa, categoria de uso predominante, industrial e logístico. Então, mora pouca gente perto e aquela região é mais para imóvel industrial e logístico, uma boa acessibilidade. Colocar aqui o mapa, né? O imóvel está localizado aqui, né? Tem aí a Barueri está aqui, a Itapevi está aqui. Então, essa aqui é a localização do imóvel. A localização do imóvel, mais um mapa, e aqui o mapa, né, para o satélite. Então, essa aqui é a localização. Então, você vê que tem, né, do jeito que eles falaram mesmo, não tem muita coisa perto, aí tem um imóvel ali. O entorno, né, como é que é o entorno desse imóvel? O que existe perto dele. E o que existe perto dos imóveis também valoriza o imóvel, né? Você pega uma laje cooperativa em São Paulo, está perto de um shopping, estação do metrô, né? O que tem perto do imóvel também faz com que o imóvel seja valorizado. Então, aqui, a distância do centro, aproximadamente 8 quilômetros, tem melhoramentos públicos, né? Rede de água, esgoto,
sarjetas, coleta de lixo e tal. Transporte público é importante. Vias de acesso, então tem uma rodovia ali perto, né? Atividades econômicas em raio de 500 metros, aí tem condomínios logísticos, então é uma localização realmente para condomínios logísticos, galpões isolados e comércio de alto local. Tem uma diferença aqui entre condomínio logístico e galpão. Então, o condomínio logístico ele é um condomínio fechado, onde tem vários galpões logísticos, né? Ele tem uma estrutura por trás dele. Um galpão logístico isolado ele só tem um galpão lá. Então, normalmente, essas empresas mais famosas de mercado, maiores, né, elas querem estar localizadas dentro de condomínios logísticos. Zoneamento, como é que é o zoneamento? Né? E essa é uma questão importante, porque quando você, por exemplo, instala, né, um galpão logístico, faz uma construção em um local mais longe da cidade, a cidade vai chegando perto daquele galpão logístico, e aí ele começa a se valorizar também. Né? Então, essa questão do zoneamento, o que tem próximo, tudo isso é importante para você determinar o valor de um imóvel. Então, o zoneamento no qual determinado imóvel se enquadra está intrinsecamente ligado ao valor da parcela do seu terreno, uma vez que um dos conceitos para se definir o valor é a partir da renda que ele pode gerar, né? Que tipo de destinação que ele pode ter. O imóvel estudo se encontra em uma zona mista, né? Conforme abaixo. Aí está aqui a descrição aí do mapa, onde é que ele está, as glebas, né? Que são glebas, o nome de terra rural, tudo. É o mapa do zoneamento aí, o site da Prefeitura de Itapevi. E a propriedade, a descrição do terreno, como é que ele é? O acesso aqui pela rodovia Presidente Castelo Branco, a topografia dele é plana, então se não fosse plana, né, teria que fazer aterramento, né, teria que fazer mais intervenções aí que custa caro, né, então lotes planos normalmente eles valem mais. Então o lote esse aqui, né, está determinado aí na figura. A descrição das construções, aí vai falando de cada descrição da construção que não vale a pena falar se tem telha metálica, se tem estrutura, mas é lógico que isso aqui a fachada, como é que é o piso, quantos quilos por metro quadrado, né, toneladas por metro quadrado que ele aguenta, qual que é o forro, o estado de conservação. O estado de conservação é muito importante, né? Entre regular e necessitando de reparo simples, porque tem uma tabela que a gente chama de tabela de Ross-Heideck, que ela fala, né, sobre a depreciação, o tempo de uso, a condição aparente do imóvel, e isso aí acaba sendo utilizado para depreciação, a depreciação do valor do imóvel depois de alguns anos de construído. Né? E aqui tem uma questão importante, que é a questão de taxa de juros. Né? Taxa de juros, por que ela é importante? Porque ela dá o preço das coisas. Então, a taxa de desconto que você utiliza, o custo de oportunidade que você quer saber qual que é, tudo isso depende da sua taxa livre de risco. Né? E aí ele fala aqui, ó, o IPCA previsto para 2023 é 4,95. Ou seja, tem uma inflação aí de 5. Para 2024 é perto de 4, para 2025 é 3,5, para 2026 3,5 também. Então a gente vai ter uma inflação aí entre 4 e 3,5 por um bom tempo. E a meta Selic, ó, é 13,75, depois em 12 é 12 em 2023, 9,5 em 2024, 9 em 2025 e 8,75 em 2026. Então a gente vai chegar, digamos, lá em 2026 aqui, ó, a gente vai ter 8,75 menos 3,50. Ou seja, o que eles estão falando para a gente? Você tem no mínimo 5, né, 5 pontos aí de juro real se você não fizer nada, com o Selic, tá? Então isso aí te ajuda a precificar as outras coisas. Tem um vídeo no canal que eu falei como precificar qualquer tipo de investimento, né? Então a primeira coisa, você parte da onde? Do ativo livre de risco. Aí você vai colocando mais risco, você vai colocando mais retorno, e é assim que você vai precificando as coisas. Então aqui a gente tem uma taxa livre de risco aqui, pelos estudos que eles fizeram, e pela questão do mercado, né? O Boletim Focus e tudo, né? Em torno de 5% real aí até 2026. Aí fala do inventário, né, que são a região e a vacância. Inventário de vacância aqui, tem todas as regiões que eles vão falando. São Paulo é onde tem a maior quantidade, tanto de galpões logísticos, como também, né, de vacância. Por quê? Porque a gente tem muito imóvel lá. Então, a vacância média aqui em São Paulo, inventário de vacância em torno de 11%. Região Centro-Oeste, 1%. O Sul está em 8%. Nordeste aqui está em 5%. Né? Norte também está em 5%. Isso, em mais de 60%, né, quase 70% de todos os galpões logísticos está aqui na região sudeste. Então, o preço médio pedido dos condomínios logísticos no Brasil, de uma forma geral, é de R$ 23,72 por mês. Tá? Esse aí é o preço médio dos galpões aí do Brasil, de uma forma geral. Tá? Então, essa é uma informação importante, e a Colliers fala para a gente. Então, ler esse tipo de documento, ele te dá várias informações. Né? Olha o que aconteceu com o preço pedido e o preço em correção. Né? De 2020 até 2023, olha o que aconteceu com o preço. Ele saiu de 18
aqui, ó, para 28, né? Teve um aumento de 20% no preço. Lógico, a gente teve inflação, teve essa coisa toda, mas o setor logístico ele conseguiu repassar muito bem. Então você vê vários ativos de logística que performaram muito bem nesse tempo, justamente por conta dessa questão do contrato atípico, pessoal, muita gente em casa, o pessoal procurando comprar coisa pela internet, então os galpões logísticos realmente eles performaram bem. Inventário futuro, ó, região sudeste, né, deve receber 67% de todo o inventário. Então, tudo que está sendo construído, 67% vai cair aqui na região sudeste. No Nordeste aqui, outros 23%, o Nordeste está muito forte nessa parte logística também. E as outras regiões aqui, Centro-Oeste, Sul, com menor inventário, menos galpões em construção. A taxa de vacância deve apresentar alta de 2 pontos percentuais. Vai ter mais entrega do que absorção, né? Então vai acabar aumentando um pouquinho a vacância de uma forma geral, né? Isso aí que eles estão prevendo, principalmente aqui para o estado de São Paulo. Então você já sabe o que esperar dos galpões logísticos. Segundo esse estudo, que foi muito bem feito por uma empresa que faz só isso, eles falaram que deve aumentar um pouco a vacância dos galpões logísticos, aí, em torno de 2 pontos percentuais aí até para o ano que vem, né? E a gente vai passando aqui, avaliação do imóvel. Aqui, então, avaliação do imóvel. Todo imóvel que vai ser avaliado, ele obrigatoriamente ele tem que passar por essa NBR aqui, ó, 14653. Tá? Então, esse aqui é obrigatório que as análises de imóveis elas passem pela metodologia que está estabelecida nessa norma técnica aqui. Então, eu faço avaliação de normas de imóveis também, e a gente tem que utilizar sempre uma das metodologias previstas na NBR. Aí ele fala aqui, ó, metodologia. Por se tratar de um imóvel com vocação para gerar renda através de sua locação, a avaliação foi realizada pelo método de capitalização da renda, que é o fluxo de caixa descontado que a gente já conhece aqui do mercado financeiro, né? Então, esse fluxo ele tem que ser descontado a uma taxa, né, que corresponde ao custo de oportunidade para o empreendedor. Então, como é que é o negócio? A gente viu lá em cima que a taxa livre de juros é 5, né? E a gente tem 5 é de graça, 5 você já tem, né? Quanto que você precisa ter a mais de prêmio de risco para você investir no galpão? Qual que é essa taxa de desconto? Aí você vai pegar todos esses fluxos de caixa futuro e vai trazer a valor presente por essa taxa de desconto, que é o custo de oportunidade, né? Isso aí que ele está falando aqui na metodologia. Para estimar o valor de locação, e aqui é locação, tá? O mercado foi aplicado o método comparativo direto dados do mercado. O que é isso? É você olhar outros galpões que estão próximos lá naquela área e verificar quanto que está sendo ali o preço por metro quadrado, aí fazer uma estimativa, né, verificar algumas coisas que você tem que ver, por exemplo, conservação do galpão, idade aparente, como é que é o fechamento desse galpão. Então, assim, a categoria desse galpão, a localização, aquela coisa toda, você compara entre todos eles e faz uma média de preço, né, ponderando isso por fatores. Alguns fatores eles são mais importantes de serem levados em conta. E aí a gente chega ao valor de locação. Então, o que ele fez aqui para descobrir o valor de locação? Ele consultou 5 outros imóveis. Tá? Então, a amostra, né, o campo amostral dele foram 5 outros imóveis. A partir do levantamento, né, de alguns fatores dentro desses imóveis, ele vai vendo, ó, esse imóvel aqui tem um acabamento melhor, né? Então ele vai dando pesos diferentes ali para chegar a um determinado valor. Então, o valor da fonte, o fator da fonte, ou seja, se o imóvel está sendo vendido ou não, transposição, né? O fator de transposição é questão de local, né? Então, o local, às vezes tem um local que é melhor, o lado de uma pista é melhor ou não, é antes ou depois do pedágio, mais perto ou mais longe do centro, tem várias coisas aí, é um outro fator. A gente vai passar aqui só pelos fatores aqui, ó. O padrão construtivo, né, que é importante, qual que é o melhor padrão construtivo, é mais caro, o pior é mais barato. Ele foi comparando esses padrões aqui e chegou na depreciação. A depreciação ele usa essa tabela aqui de Ross-Heideck, né, a tabela que deprecia o imóvel pela quantidade de anos que ele tem, né, pela idade que ele tem, pela idade aparente, também pelo estado de conservação. E aí ele chega, depois com todos esses dados, ele chega a um determinado valor. Né? Tem um programa que faz isso. Aí ele pegou e achou o valor de mercado para locação. Né? Então, depois que ele olhou os 5 imóveis lá da amostra, viu como é que é o estado de conservação de todos eles, aquela coisa toda, avaliou isso tudo, ele chegou
de acordo com a metragem quadrada que esse imóvel tem, acabamento e diversos aqueles fatores que a gente viu, chegou que o preço aqui do imóvel é de R$ 780 mil por mês, tá? Então esse aqui é o valor para locação. Ele já determinou o primeiro valor para locação. Então, se ele pegar e dividir esse valor de locação aqui pela área da construção lá, ele vai ter 22,69, que está dentro daquele valor ali que é da região mesmo, né? E para venda, né? Então você já tem um valor de mercado da venda, aliás, de aluguel, então você faz uma projeção de fluxo de caixa. Então, se eu recebo isso aqui de aluguel todo mês, né, eu vou fazer uma projeção de caixa aqui, pode ser que fique vazio tantos meses, você faz um monte de estimativas em cima desse valor de aluguel, né? Você coloca aí uns coeficientes, algumas premissas. Ele fala, receitas operacionais projetadas, né, do aluguel do contrato vigente, aí ele fala, contrato hipotético, como é que seria esse contrato hipotético? Vamos ver aqui por 60 meses, né? Aí vai ter uma vacância aqui entre os contratos de 9 meses, que ele vai demorar para alocar. A probabilidade de renovação com essa empresa que vai ficar em 75%. Então, vai colocando um monte de premissa, chutando, né? Isso aqui é um grande chute, na verdade. E aí, as despesas operacionais projetadas, e aí ele vai vendo quais são as despesas. IPTU, não sei o que, isso aqui tira valor, né? Manutenção de condomínio, comissão de locação. Então, ele vai ver isso aqui tudinho. Né, essa questão dos custos de manutenção, de regularização, de acesso, monitoramento, essa coisa toda. Depois ele chegar a um determinado valor, tá? E depois ele vem aqui para a questão da taxa de desconto. O que é a taxa de desconto? Ele explica aqui direitinho. Isso aqui é um conceito importante. Então, ele foi adotada a taxa de desconto real de 9,5%. Né? Então, 9,5% real corresponde ao custo e oportunidade para o investidor e é constituído por um investimento de baixo risco, que é NTNB, mais um prêmio de risco. Então, o NTNB mais prêmio de risco é o que todo mundo faz em imóveis. Por quê? Porque você tem a inflação, que corrige os contratos, né? Então, teoricamente, o preço do imóvel vai corrigindo esse contrato ao longo do tempo e também ele vai valendo mais porque a renda aumenta, né? Então, no mercado funciona dessa forma. Então, ele vai ter um prêmio de risco para isso. E aí, com base, né, nessa taxa de desconto aqui, ele faz o cálculo aqui para o preço para o valor de mercado, né, que deu 93 milhões. Então, o preço para venda desse imóvel, né, é de 93 milhões, o preço do aluguel, aquele que a gente viu lá em cima. Então, está aqui, 780 mil por mês, valor de mercado, 93 milhões. Se você pegar esses 780 mil por mês aqui e multiplicar por 12, né, vou multiplicar aqui na calculadora, rapidinho aqui, 780 mil, 12 vezes. Vai dar 9,360. 9.360. Aí você divide por 93 milhões, aí vai dar um cap rate aqui de 10,06, tá? Então ele vai dar um cap rate de 10,06% ao ano. Então ele consegue o quê? Com esse imóvel, né, você vai ter, com essas premissas adotadas aqui, pagando esse preço, né, recebendo isso de aluguel e pagando esse preço aqui pela compra, você vai ter um retorno de inflação mais 10,06%. Esse 10,06% aí é o cap rate da operação, né, que é o valor do aluguel anual dividido pelo preço do imóvel. Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Aí é relatório fotográfico e outras coisas. Então é assim que a gente faz a avaliação, né, utilizando a NBR 14653. E dentro do mercado, né, imobiliário, a gente faz ela por fluxo de caixa de contado, o método da renda, né? Esse método é quando você tem imóveis, que é difícil de replicação, são imóveis bem complexos, você não vai achar um imóvel igual. Então você vê o objetivo principal daquele imóvel é gerar renda. Então você vê quanto que vale a renda que aquele imóvel vai gerar. Você vê uma taxa de desconto para pegar aquela renda ali e trazer toda ela para o valor presente, e esse valor presente dessa renda futura a uma taxa, né, tirando esse custo oportunidade anual, vai ser o preço que você tem que pagar no imóvel para você ter aquele retorno futuro. Então é assim que a gente faz a avaliação de um imóvel dentro do mercado financeiro. A gente fez aqui para galpão logístico, né, mas o método da renda ele vale para outros tipos, para shopping, para outros prédios, né, de lajes corporativas e para outros ativos grandes que tem pouca forma de você replicar para indústrias, para coisas assim. Você faz pelo método da renda. Comparativo direto do mercado é quando você tem, né, outros dados de mercado ali, você tem vários inquilinos e aqueles inquilinos lá, né, todos eles pagam o mesmo aluguel, então você pega um apartamento tipo num prédio. Aquele,
o valor do aluguel é mais ou menos parecido para todo mundo, uma pouca diferença. Você consegue também o valor do imóvel ali de forma fácil, né? Tem várias pessoas às vezes vendendo ali. Então, comparando o preço ali de mercado, você consegue chegar a um preço justo ali de venda daquele ativo. Lembrando que o preço justo de venda, que é o preço de mercado, é aquele preço que duas pessoas que têm informação suficiente, elas conseguem chegar a um acordo sobre compra e venda. Então, eu aceito vender esse preço, você aceita comprar esse preço. Então, esse é o valor justo, esse é o valor de mercado. É isso que a gente tinha para o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né, desse vídeo. Se você gostou do vídeo, compartilha ele, né, com seus amigos, em outras mídias sociais. Deixa aí o seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui embaixo. Eu sabia que a avaliação era feita assim. Então a gente resumiu um documento de 70 e poucas páginas em pouco tempo, né, para dar essa forma, né, essa aula aí para vocês de como faz uma avaliação de imóvel. Tá? A gente tem aqui embaixo também os relatórios para o nosso relatório de fundos imobiliários, né, relatório semanal de fundos imobiliários, e também de FIP e de FINF. Os links eles ficam aqui embaixo do vídeo. Tá bom? É isso que a gente tinha para o vídeo de hoje, e até o nosso próximo vídeo.